Quem? Aí o que acontece? Quando Deus disse para ele para recomeçar, Deus chamou Jacó quando disse para ele voltar para Betel, pediu o quê? É como se fosse para ele recomeçar. Levanta-te, sobe a Betel. Quer dizer que Deus não desistiu de Jacó, mesmo depois de seus erros. Deus ainda tinha um plano na sua vida, né? Muitas vezes a gente falha, né? A gente esfria espiritualmente, mas Deus continua chamando. Volte à oração, volte à palavra, volte a altar, volte à presença de Deus, né? Assim como o filho pródigo, ele voltou para casa, né? Deus está chamando nós para que voltemos ao seu Betel, ou seja, voltemos à casa do Senhor, voltemos ao primeiro amor. O apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, mas Jesus restaurou e o transformou em um grande líder da igreja, né? Deus é especialista em recomeços, né? Para subir a Betel é necessário abandonar o quê? Os ídolos. Ele disse aqui, né? Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Antes de chegar a Betel, Jacó precisou remover os ídolos, os deuses estranhos, né? Que eram objetos que desviam o coração do povo da verdadeira adoração, que devemos adorar somente a Deus, né? Em espírito e em verdade. E às vezes os ídolos na nossa vida de hoje não é nem sempre uma imagem, né? Uma estátua. Pode ser o quê? O dinheiro, a vaidade, as redes sociais, os vícios, os relacionamentos que afastam de Deus. Qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nosso coração, isso é idolatria. Até mesmo uma amizade, até mesmo uma pessoa onde a gente idolatra, um cantor, por exemplo, gospel, que ali é como se você morresse por aquele cantor, né? Isso aí é idolatria, não deixa de ser. A Bíblia diz: onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Ou seja, não é possível servir a Deus e os ídolos ao mesmo tempo, né? Deus, ele também exige aqui, nessa palavra, purificação, né? E purificai-vos. Jacó, ele compreendeu que para se aproximar de Deus era necessária santificação. A purificação fala de arrependimento, confissão, mudança de atitude, separação do pecado, né? Um exemplo, por exemplo, é Isaías. Ao ver a glória de Deus, ele reconheceu sua impureza. Ai de mim, estou perdido, né? Ele disse. Antes de ser usado por Deus, Isaías, ele precisou ser purificado. O mesmo acontece conosco. Deus ama o pecador, mas quer transformar a sua vida, né? Outra coisa também é mudar as vestes, né? Representa mudança de vida. Pode ser as vestes também, que hoje as igrejas estão superlotadas assim do modernismo, né, que chamamos de modernismo, mas o que eu acho interessante é que se você fala hoje em dia qualquer coisa no ensino ou no púlpito, em relação, como se quisessem só lotar a igreja, lotar, você é repreendido, ou então é ignorado, ou então discriminam você, assim, tipo, repudiam, só em você falar o que está escrito na Bíblia, falar a verdade, porque as vestes aqui é espiritual, mas também a gente pode levar para a veste física, né? Por exemplo, quando uma pessoa sabe a doutrina daquela igreja e ela pega e aceita uma oportunidade, vai para o púlpito de qualquer jeito. Ela sabe a doutrina, sabe como é que se vestem ali. Isso aí, para mim, é uma falta de respeito com as pessoas que fazem parte daquela igreja, né? Porque lá tem a doutrina. Se tem a doutrina, é para ser respeitada, né? Se eu sei da doutrina da minha igreja, eu tenho que respeitar ela. Se eu não quero aceitar essa doutrina, se eu quero ir de qualquer jeito, pois que eu não aceite subir ao púlpito para fazer muita gente pecar. E hoje em dia, quando você toca nisso aí, muita gente, inclusive líderes de igreja, se volta contra você que fala sobre isso. Sabe por quê? Porque não querem desgostar o irmão. É melhor que aquele irmãozinho que sobe lá em cima, ou aquela irmã que sobe no púlpito de todo jeito,
faça um monte lá embaixo, tropeçar, que sirva de pedra de tropeço, é melhor do que perder aquela pessoa, porque às vezes a pessoa quer ir daquele jeito e quer oportunidade. Se tu quer ir de todo jeito, pois quem tá ali dirigindo o culto tinha que ter o discernimento. A pessoa não vai dirigir um culto de qualquer jeito. A pessoa que vai dirigir um culto é a mesma pessoa que vai pregar, do mesmo jeito. Tem que jejuar, tem que orar, tem que pedir direção do Espírito Santo. Então, se a pessoa que está ali dirigindo o culto e ele dá oportunidade para uma pessoa que não está vestida como convém na presença de Deus, ali para o púlpito, que é o que é um lugar sagrado, o púlpito, a igreja ali é para todos, independente de vestes ou não. Mas o púlpito é um local sagrado, por isso que hoje em dia a gente não vê mais o agir de Deus, que a gente vê cultos frios. Por isso que dizem que o inimigo ele está congregando junto conosco. E isso aí eu creio que é verdade. Por conta de muita coisa que antes existia e está sendo ignorada. Ainda existem as irmãzinhas do coque, que para elas é um escândalo você subir no púlpito de blusa de alça, você subir no púlpito de calça comprida. Tem igreja que aceita, tem igreja que tem a doutrina que aceita a calça, mas tem igreja que já tem a doutrina antiga, que não aceita a calça. Aí vem os modernistas que assumem os púlpitos da igreja, que é onde começa a cair, esfriar a igreja, e aceita de tudo. E quando tem alguém lá dentro que quer mostrar como é a doutrina, ou quer pregar alguma coisa em relação que está escrito na Bíblia, que a Bíblia ela exorta a gente. E a maioria hoje são finos, não querem ser exortados. Só que ali, a igreja está se enchendo de pessoas que eu sei que podem mudar, né? Com o tempo, Deus vai purificando, o Espírito Santo vai convencendo a gente de mudança. Só que até lá, quem está na frente do púlpito era para ter o discernimento de não escandalizar a igreja, não escandalizar os antigos que tem ali, ter respeito pelos antigos, entendeu? É nisso que dá colocar uma pessoa para dirigir um culto que ainda não tem o discernimento, que ainda não tem a maturidade de saber, que nunca procurou saber como é a doutrina da igreja, entendeu? E assim, não é você ser usado através dos dons espirituais que você está salvo, que você serve de exemplo para alguém. É quando você tem os frutos do Espírito, e quem tem os frutos do Espírito tem discernimento também. Ele não faz nenhum irmãozinho tropeçar, não. Ele ou ela não faz. Ele mesmo se policia, ele mesmo se vigia, né? Mas aí também fala de mudar as vestes, representando mudança de vida. Na Bíblia, as vestes representam também condição espiritual. Jacó estava dizendo, vocês não podem continuar vivendo da mesma maneira. Quando alguém encontra Jesus, o mentiroso ele passa a falar a verdade. O violento se torna manso. O perdido encontra a direção. O pecador recebe uma nova vida, né? Como a gente viu o filho pródigo. Ele recebeu novas vestes quando voltou para a casa do pai. Jesus também nos veste com vestes de salvação, né? Então, em Betel, há a restauração da aliança. Quando Jacó chegou a Betel, ele construiu um altar e adorou ao Senhor. O lugar do encontro tornou-se um lugar de renovação. Então, Deus renovou as promessas, a proteção, a presença, a prosperidade, né? A descendência de Jacó, que ele disse, né? Deus disse para Jacó. A mesma promessa que ele fez para Abraão, ele fez para Jacó, né? Que a descendência dele seria como a areia do mar, né? Então, quando voltamos assim para Deus, ele restaura aquilo que parecia perdido, como do filho pródigo, né? Hoje em dia, nos dias atuais, né? Muitas pessoas estão como Jacó, frequentam a igreja, mas perdem intimidade com Deus. Conhecem promessas, mas estão longe do altar. Tem aparência e espiritualidade, mas carregam todos escondidos, né?
Deus ainda continua dizendo: levanta-te e sobe a Betel. É hora de quê? De abandonar os ídolos, é hora de purificar o coração, é hora de mudar as vestes espirituais. Se possível, mude também as vestes físicas. É hora de restaurar o altar da oração, renovar a aliança com Deus, né? Aqui em Gênesis 35, 1 e 2, capítulo 35, versículo 1 e 2, é um chamado ao retorno, né? Deus, ele não chamou Jacó para permanecer onde estava, chamou para subir. A vida cristã é uma caminhada de crescimento e santificação, né? Então, temos que voltar ao lugar da oração, ao lugar da comunhão, ao lugar do primeiro amor. E quando formos exortados, que não pegamos no microfone para poder se justificar, não. Para poder falar, queimar que a língua do irmão é isso, é aquilo, não. Sabe por quê? Porque a exortação, Deus ama se Deus nos ama, quando Deus nos ama, Ele, através da palavra, Ele nos exorta. O pai que ama, ele exorta o filho, né? Então, quando você não aceita uma exortação, ali você está dizendo o quê? Está dizendo que você é superior, que você é quem está certo, né? Quem é a pessoa para estar ali exortando? Mas a palavra de Deus é quem está exortando. Vê que no 35, é ele que está falando aqui, ó. Jacó falou para o pessoal se purificar. E as vestes, eu sei que é as vestes espirituais, mas a física faz muita gente tropeçar. E a Bíblia diz que não servimos como pedra de tropeço para ninguém, né? Então, assim, que possamos, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos aprender a voltar como antes, aprender assim, a igreja não trazer a Babilônia para dentro da igreja. Que possamos, assim, aprender a preservar, porque o tempo da irmãzinha do coque, naqueles tempos onde tinha um círculo de oração, é onde você via nos altares o agir de Deus. Você via pessoas que entravam endemoniado e se manifestavam. Hoje em dia entra, o demônio fica sorrindo a cara de todo mundo que está ali. Por quê? Porque falta comunhão. Hoje em dia os irmãos usam... quando tem uma exortação, eles aproveitam a oportunidade que tem, até mesmo porque quem está lá na frente vai dar oportunidade para quem? Mas são para esses, com certeza, né? Pode dar oportunidade para quem exortou também. Mas quem exorta hoje é mal visto dentro das igrejas, quem exorta. E eu creio que Deus, como Jesus está voltando, não é tempo de estar passando a mãozinha na cabeça de crente, não. Eu creio que no dia do juízo, ai daqueles que andam passando a mãozinha na cabeça para encher a igreja de gente, né? Ai daqueles que andam passando, pensa que não vai pagar perante a Deus. Não, vai sim, né? Quando Deus diz assim, ensina o teu filho a andar no caminho, né? Que quando ele crescer, ele não se desviará dele, é mais ou menos assim, não está completa não. Ele diz também para nós, isso aí também serve para a gente. Quando um missionário, ou pastor, ou dirigente de igreja, ele está condizendo com a palavra de Deus ali, ele está ensinando aqueles que estão ouvindo a andar no caminho certinho. A partir do momento que ele vive de passar a mão na cabeça, em fulano, cicrano, que na minha igreja aquele povo ali é melhor, então eu não posso desgostar eles. Então ali a partir deste momento, o que é que acontece? Eu estou o quê? Eu estou fazendo com que muita gente se desvie. E às vezes as pessoas aonde tem mais comunhão com Deus. E se desvia assim, daquele local, daquela igreja, porque não só tem uma igreja para congregar. Tem várias igrejas. Várias e várias. Né? Então assim, que possamos fazer o que é da vontade de Deus e não da vontade do homem. Que possamos fazer dentro da igreja o que agrada a Deus. Que os dirigentes passem a ter punho firme para fazer o que agrada a Deus. Não o que agrada ao homem. Porque a igreja que agrada ao homem, um dia ela cai. E a igreja que agrada a Deus pode sair, pode ficar poucos membros, mas ela continua de pé.
E desde já agradeço aqui a oportunidade de ter feito esse vídeo, que eu não queria mais voltar a fazer vídeo, que os que eu fiz ninguém nem curtiu. E assim, eu não gosto de vídeo, mas vou passar a gostar porque eu fiz um propósito e esse propósito eu quero cumprir. Porque quando você faz um propósito com Deus, você tem que pensar bem antes de fazer, porque depois que você faz, você tem que ter a responsabilidade de cumprir. E é isso que eu estou fazendo agora. Em nome de Jesus, eu vou conseguir cumprir esse propósito por completo, em nome de Jesus.